Olá, hoje vamos apresentar um tema muito importante para a administração pública: a gerência de custos de sistema de informação. Vamos mostrar como essa prática é fundamental para garantir que os recursos investidos em tecnologia sejam usados de forma eficiente, transparente e que contribuam para melhorar os serviços oferecidos à população. A tecnologia da informação é um pilar essencial para a modernização da administração pública. Ela permite que os órgãos governamentais prestem serviços de forma mais rápida, eficiente e confiável para os cidadãos, por meio da automação de processos, compartilhamento e processamento de dados. A TI ajuda a reduzir burocracias e melhorar a qualidade do atendimento. Além disso, contribui para o controle dos gastos públicos, evitando desperdícios e promovendo maior transparência nas ações do governo, o que fortalece a confiança da população. A gerência de custos em TI é extremamente relevante para o setor público, porque oferece uma visão detalhada e precisa de quanto está sendo gasto nas atividades de tecnologia da informação. Como esses recursos são provenientes dos impostos pagos pela população, é fundamental que haja um uso responsável e eficiente desse dinheiro público. A gerência de custos permite controlar os gastos, definir prioridades de investimento, reduzir ineficiências e garantir que os recursos estejam sendo aplicados de forma a trazer o maior benefício possível para a administração e para os cidadãos. Para entender a gerência de custos, é importante conhecer alguns conceitos básicos. Custos são os gastos diretamente relacionados à execução dos serviços de TI, como a manutenção dos servidores, aquisição de softwares e salários da equipe técnica. Despesa refere-se aos gastos indiretos, que não estão ligados diretamente aos serviços, como os custos administrativos e contábeis. Já investimento é o dinheiro destinado à aquisição de bens e equipamentos que serão usados por um longo período para apoiar as atividades de TI, como computadores, redes e outros. Existem várias metodologias e ferramentas que auxiliam na gerência de custo. O custeio ABC, por exemplo, aloca os custos de forma detalhada para cada atividade realizada, permitindo que os gestores saibam exatamente quanto cada processo consome de recursos. O TCO, ou o custo total de prioridades, considera o custo completo de um ativo de TI, durante toda a sua vida útil, incluindo aquisição, manutenção e operação. O orçamento de TI ajuda a planejar e acompanhar os gastos, comparando o que foi previsto com o que realmente foi gasto. Além disso, softwares especializados facilitam o registro, análise e geração de relatórios para uma tomada de decisão mais eficaz. A transparência é um princípio fundamental no uso dos recursos públicos. Como uma gerência de custos eficaz, o setor público pode prestar contas de forma clara e detalhada à sociedade, mostrando exatamente quanto e onde o dinheiro está sendo gasto. Os relatórios de custos são importantes ferramentas para a administração interna e também para os órgãos de controle externo, como o Tribunal de Contas, que realizam auditorias para garantir que os recursos estejam sendo utilizados corretamente, assegurando a conformidade e a segurança para o cidadão. Em suma, a gerência de custos de sistema de informação no setor público é uma ferramenta essencial para garantir eficiência, transparência e responsabilidade no uso dos recursos públicos. Ao controlar e otimizar os gastos com o TI, o governo consegue melhorar a qualidade dos serviços oferecidos, evitar desperdícios e fortalecer a confiança da população nas ações governamentais. Portanto, investir em uma boa gestão de recursos é investir no fortalecimento da administração pública e na satisfação do cidadão. Oi, pessoal, eu sou Esther e vou falar sobre otimização de recursos. Vou falar de 2 pontos essenciais na gerência de custos de TI no setor público,
que seria a otimização de recursos e os desafios na administração pública. Então vamos entender melhor, né, como usar melhor o que já existe e por que às vezes isso é tão complicado. Na otimização de recursos, a gente pode fazer isso consolidando sistemas, através da consolidação de sistemas. Imagine que você tenha 3 sistemas diferentes para várias funções, assim, para cadastro de cidadãos, mas todos fazem quase a mesma coisa. Manter as 3 plataformas vai custar tempo, dinheiro e gera um retrabalho na hora de atualizar dados. Vou dar um exemplo aqui do Gov, que ali no Gov você consegue ver Previdência, Detran, vacinas e etc. Tem muita coisa ali que você vê numa só plataforma. A solução, né, é unir funcionalidades num único sistema. Você simplifica backups, reduz contratos de manutenção e permite que a equipe de TI foque em melhorias, não em consertos de 3 lugares diferentes. Também, né, como uma maneira de otimizar recursos, a virtualização em nuvem, em vez de ter 10 servidores, né, físicos quase vazios, cada um para uma aplicação, você cria máquinas virtuais e coloca todas elas num ou 2 servidores mais potentes. E como resultado, você terá, né, menos energia, menos refrigeração e menor custo de hardware. Também a nuvem, né, a usar provedores como Amazon, Azure ou gov.br Cloud, você não compra servidores antecipadamente. Paga só pelo que precisa. Se o site da prefeitura bombar durante uma campanha, aumenta recursos na hora. Depois, volta ao normal. E o custo cai. Compartilhamento de recursos. Pense em pool de impressoras ou de armazenamento. Ao invés de cada órgão ter seu próprio espaço, todos acessam um conjunto comum. Isso evita a compra duplicada e permite negociar contratos maiores por preço menor. Um exemplo prático, né, é uma regional de saúde e uma secretaria de educação. Eles hospedam juntos bases de dados em um único storage. Isso gera economia de licenças de software, de backup e de espaço físico no data center. Planejamento de capacidade. Antes de comprar, faça testes de carga e previsão de uso nos próximos 6 a 12 meses. Se você sabe que todo mês, às vésperas de folha de pagamento, o sistema de RH fica lento, dá para alocar mais recursos só nesse período, sem superdimensionar o ano inteiro. Desafios na administração pública. A burocracia rígida. No setor público, qualquer mudança precisa passar por várias etapas. Levantamento de requisitos, um parecer jurídico, licitação, homologação. Cada etapa pode levar semanas ou meses. Então, se você abrir um fluxograma simples e mostrar quantas caixas existem até aprovar um software, isso ajuda um pouco a visualizar porque os projetos patinam tanto. Dificuldade de mensurar benefícios. Custos são fáceis de contar. O hardware custa X, o software custa Y, mas ganhar tempo de atendimento ou reduzir retrabalho em 30%? Como é que se mostra isso? A saída é criar QPIs simples, como tempo médio de resposta ao cidadão, ou número de chamados fechados em um dia.
A cada atualização do sistema, compare esses indicadores para demonstrar o valor. Resistência a mudanças. Servidores acostumados ao jeito antigo podem reagir com receio. E se eu não souber usar? E se perder controle do processo? Para driblar isso, implemente gestão de mudança. Comunicação clara sobre benefícios, tipo você vai economizar X horas por mês. Treinamentos práticos com casos reais do dia a dia da equipe. Escolha um servidor de cada área para ser embaixador do novo sistema. E ajude os colegas, né? E dando feedback para o time de TI também. Exemplo de caso real. Suponha um tribunal que digitalizou 100% dos processos. No primeiro ano, investiu numa plataforma única de otimização, né? E daí criou relatórios automáticos, que é um benefício mensurável. E daí o resultado caiu de 20 para 5 dias o tempo médio de liberação de documentos e reduziu o custo com o correio em R$50 mil anuais. Isso vai provar, né, de maneira concreta o sucesso. Recapitulando, otimizar recursos é combinar virtualizar e compartilhar o que já existe. Os maiores desafios são a burocracia, medir retornos e vencer a resistência interna, com planejamento e boa comunicação. Dá para fazer o orçamento público render muito mais. Olá, eu sou o Guilherme. Eu vou relatar um pouco mais sobre um exemplo prático e muito expressivo da importância da gerência de custos na administração pública, que vem da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A Prefeitura criou, nos últimos anos, a Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria, a SMTC, com a missão de atuar diretamente na fiscalização dos processos internos e na eficiência dos usos dos recursos públicos. Em apenas 6 meses de 2023, a SMTC auditou mais de 4.200 processos de pagamentos, identificando irregularidades em cerca de 10% deles. Essas ações resultaram em uma economia imediata para os cofres públicos, além de permitir a correção de desvios e a devolução de valores indevidamente pagos. Mas o impacto não parou por aí. Até o final de 2024, o total acumulado de economia gerada pelas auditorias chegou a impressionantes 153 milhões. E o mais importante, essa economia foi conquistada sem prejudicar os serviços à população, apenas com mais controle, mais fiscalização e mais gestão técnica. Esse caso mostra que quando a gestão pública adota ferramentas de controle de custos aliadas à transparência, ela não só evita desperdícios, mas também fortalece a confiança da sociedade, melhora a credibilidade da gestão e libera recursos que podem ser redirecionados para áreas prioritárias, entre elas a saúde, a educação ou a infraestrutura. Porto Alegre é um exemplo claro de que se gerenciar custos não é apenas uma questão de economia. É uma estratégia de governança eficiente, ética e comprometida com o bem público. Diante dos exemplos apresentados, fica claro que a gerência de custos é essencial para a eficácia da gestão pública. Ao aplicar essa prática de forma sistemática, as prefeituras e órgãos públicos conseguem monitorar melhor para onde vai cada recurso, identificar gastos excessivos, corrigir falhas estruturais e alocar os recursos com mais inteligência. Isto é particularmente importante em um cenário como o do brasileiro, onde o orçamento público é limitado e as demandas da população são crescentes. Uma boa gerência de custos permite que se faça mais com menos, ou seja, sem comprometer a qualidade dos serviços prestados, é possível oferecer mais resultados. Além disso, essa prática fortalece o controle interno, reduz o risco de fraudes e desvios, e melhora significativamente a transparência das ações públicas. Isso gera um impacto direto na confiança da sociedade na administração pública, pois o cidadão passa a perceber que o dinheiro público está sendo bem utilizado. E não menos importante, a gestão de custos também serve como uma ferramenta de planejamento. Ela ajuda os gestores a tomarem decisões mais estratégicas, com base em dados reais e mensuráveis.
Assim, não se trata apenas de cortar gastos, mas de garantir que cada investimento feito realmente gere valor para a sociedade. Em resumo, gerenciar custos é um dos pilares da boa governança pública. É agir com responsabilidade, inteligência e compromisso com o interesse coletivo.